Oi, tudo bem com você? Letícia Chagas aqui. Hoy eu vou começar uma série de clases de lectura comentada. Clases te van a ayudar muchísimo a mejorar tu comprensión y también aumentar tu vocabulario en portugués. Espero que te guste. Deja tu comentario aquí abajo caso quiera dar una opinión, hacer una crítica. Todo es bienvenido. Este trabajo de nosotros es una construcción también de nosotros. Bueno, la clase está así arreglada. Aquí yo tengo el libro con las frases en negro está en portugués, las azules en español. Y aquí yo tengo la pizarra, que en portugués nosotros llamamos de quadro, quadro negro e ou simplesmente quadro. E, e assim eu vou a ler, explicar o que tem que estar aqui. Então, empezamos. El libro elegido por mí es un libro llamado O Alquimista, o autor Paulo Coelho. Y este libro yo elegí por diversos motivos. El primero es que este libro me gusta mucho. Yo leí hace muchos años, fue uno de los primeros libros de este autor que yo leí. Y es un libro que pasa un mensaje muy, muy importante, es un libro maravilloso. Y hasta hoy este mensaje ayuda-me, tiene ficado muy importante en mi vida. Entonces, yo espero que ustedes disfruten de la lectura y bueno, vamos a empezar. Yo voy a seleccionar aquí la frase que yo voy a leer. É importante dizer alguma coisa sobre o fato de O Alquimista ser um livro simbólico. É importante dizer alguma coisa acerca del hecho que El Alquimista é um livro simbólico. Aqui, eu quero chamar a atenção primeiramente a uma coisa, que assim como em espanhol, escucha. Eu, quando vou falar, não digo del hecho que el alquimista. Nosotros simplemente hablamos del hecho que el alquimista es como hubiera una junción de las palabras. Así se da en todos los idiomas. Y para hablar con fluidez hay que hacer estas junciones. Es una cosa difícil, pero la práctica de la lectura y también de escuchar el idioma te hace comprender y aprender estas funciones. Y eso es que hace con que tu idioma sea fluido. Tu portugués va a ser fluido cuando percibas estas funciones, la pronuncia con el ritmo del portugués. Y entonces es eso. Yo voy a hablar de la manera como nosotros, yo voy a leer de la manera que nosotros hablamos. Por ejemplo, yo no voy a hablar es importante, porque nosotros no decimos é importante dizer, nosotros decimos é importante dizer, não é importante dizer, importante dizer, ¿entiendes? Nosotros hablamos muy diferente a que escribimos. En el español, ustedes hablan muy, muy cerca a que escriben. Es muy difícil. Son muy pocas las expresiones que ustedes sacan una R o cambian algo así, pero
Yo creo que este es la mayor, no quiero decir dificultad, el mayor reto en aprender portugués. ¿Sí? Y entonces aprovechen, escuchen y también después yo voy a dar a ustedes algunas um, dicas, tips de cómo aprovechar al máximo este material, ¿vale? Entonces, aquí yo, yo dejé su sublinhado, como es? Sublinhado sobre o fato. Nosotros no, deci- nosotros no decimos acerca, es sobre, y o fato es el hecho. Então, acerca del hecho é sobre o fato. Sobre o fato es igual acerca del hecho. Aí, e outra coisa também que eu sublinhei é livro es igual a libro. Qual é a diferença, professora? A diferença é que nosotros hablamos com la V corta. Que não é V corta, é V. Porque é muito diferente. É livro, bro. Hay um sonido livro, ¿vale? Entonces, vamos ahora a la próxima frase. Na verdade que eu não separei por frases, eu separei por pequenos trechos, pequenas, pequenas, pequenos trechos de este material para que não seja tão largo e para que quede melhor para nós. Diferente de Diferente de O Diário de um Mago, que foi um trabalho de não ficção. A diferença de El Diário de um Mago, que foi um trabalho de não ficção. Então, aqui ele está referindo-se ao outro livro, O Diário de um Mago, que é um livro também muito conhecido, reconhecido. Aqui eu señalei el foi, que nós foi o passado del verbo ir, que é foi, e também a palavra trabalho, que em espanhol é trabajo. Então, a pronúncia é trabalho, trabalho, não ficção, no ficción. Então, durante 11 anos de minha vida, estudei alquimia. Durante 11 anos de minha vida, estudei alquimia. A palavra é 11 anos. A expressão 11 anos, 11 anos, 11 anos. Em espanhol, 11 años. Anos, nós decimos 11 anos. E minha é igual a mi e também, déjame ver, mia. Em português, não importa se el possessivo está antes ou depois de la palavra. Sempre vamos a dizer minha vida, vida minha. Sempre minha. Jamais decimos minha vida. Estudei, que é el passado de
estudiar. Entonces, aquí nosotros poco a poco vamos a estudar, vamos aprendiendo los verbos, así poco a poco, con la pronuncia, con leer y escuchar, vamos aprendiendo y también percibiendo que es muy parecido con el español. Cuando el verbo tiene una terminación, siempre, y él es un verbo regular, siempre va a tener la misma terminación. Entonces, estudei, el verbo estudar, el pasado del verbo estudar, estudei. E em espanhol, estudié. Então, cambia ie e mira por ei. Estudei. Igual a estudié. Tá? Tranquilo. Isso pouco a pouco vai a volver-se natural para ti. A simples ideia. Déjame pouco. A simples ideia de transformar metais em ouro ou descobrir o elixir da longa vida, la simple ideia de transformar metales en oro o descubrir el elixir de la larga vida. Entonces, vamos a ver aqui. Metal. O plural é metais. Em espanhol, o plural de metal é metales. Entonces, aqui también es una regla. Nosotros sacamos en las palabras terminadas en al, nosotros sacamos la L y ponemos is. Entonces, metal, metais, legal, que es una palavra assim como chévere, bueno, legal, sacamos la L y legais. ¿Entienden? Entonces, metal, metais, no metales, metais. E também descobrir, né? Que solamente em la forma escrita vai ser diferente, porque em la hora de hablar nós decimos também descobrir. E longa. Longa para nosotros es larga, pero también tenemos la palabra larga, pero quiere decir gruesa. ¿Ah? Entonces, para ustedes, larga es como el comprimento, muy largo. Y para nosotros, largo es de espessura, es muy largo, es grueso. Esta es la diferencia. Entonces, en portugués, larga es longa. ¿Vale? Entonces, vamos a pasar para la próxima. Já era fascinante demais para passar despercebida a qualquer iniciante em magia. Já era demasiado fascinante para passar desapercibido a qualquer iniciante em magia. Magia, eu olvidei uma coisa que eu vou falar aqui rápido. Alquimia. Nós decimos alquimia, alquimia. La sílaba mais forte é que. Não, é mia. Alquimia. Nós decimos alquimia. E ustedes dizem alquimia. Então, ojo, em português há palavras que a sílaba mais forte cambia. E cambia também a maneira de dizer. Alquimia. Ustedes alquimia. Además de nosotros no pronunciarmos al, é ao, como se fuera una U. Alquimia. Y ustedes alquimia. Español, alquimia.
allá, que yo señalé aquí ya, que es ya. Ya. La pronúncia es já, já, já era. Fascinante demais. Nosotros no decimos demasiado. É demais. Fascinante demais. Em espanhol, demasiado. Demasiado fascinante. Nosotros decimos demais. Demais, demais, demais. Fascinante demais. E despercebida, desapercebido, despercebido, que es igual a despercebido, desapercebido. Qualquer es igual a cualquiera, qualquer, 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 cualquiera, qualquer en portugués, cualquiera en español. Ojo que nosotros no decimos cuál, es cual, como si fuera una U, qualquer. Passamos a la próxima. Confesso que o elixir da longa vida me seduzia mais. Confieso que el elixir de la larga vida me seducía más. Entonces, aquí es el pasado, el presente, confesso, del verbo confessar. E eu confesso, es confieso. ¿Vale? Confesso en portugués, confieso en español. Nosotros ponemos las dos S, porque si fuera solamente una S, yo expliqué eso ya en uno de los primeros videos del curso básico de portugués en mi canal, que habla acerca de la pronunciación de cada letra del alfabeto, que la S entre dos vocales tiene sonido de Z. Entonces, si fuera con una S, sería confeso, zo, confeso. Entonces, nosotros ponemos dos S y cambia la pronuncia. Confeso. Se queda y casi igual que en el español, pero en español hay un diptongo. Confieso, confieso. Ustedes han que poner atención en eso. Nosotros no tenemos tantas palabras con ditongo. Hay muchos ditongos que cuando pasa al portugués sumen. Nosotros no tenemos tantos ditongos. Hay hasta até una costumbre de quien no sabe hablar español y si aventura a hablar español, tudo pone diptongo y cree que está hablando muy bien español. Incluso hablan cueca-cuela. ¿Y por qué? Porque piensan que cualquier palabra que tú pones un diptongo es español. Es muy chistoso. Entonces, passamos a la próxima. Pois, antes de entender e sentir a presença de Deus, pues, antes de entender y sentir la presencia de Dios, aquí yo traigo el pues, que es pues, tal cual, pues. Mira, aquí también, pues y pues. Cambió este ditongo también. ¿Vale? Y continuamos. Presencia, que es presença. Desculpa, eu vou poner sempre português primeiro. Presença, que é presencia. Presencia. Presença.
Mira, la S entre dos vocales, presença. Y nosotros tenemos esta letra, no es una C, una Q con una tilde, es una letra que llama C cedilha y tiene sonido de S. Entonces, presença es igual a presencia. Passamos a la próxima. A ideia de que tudo ia acabar um dia era desesperadora. A ideia de que todo se iba a acabar um dia era desesperada. Eu señalei ia acabar porque ia acabar, ia acabar, acabar é igual a se iba a acabar. Ia es va. E por que nosotros não hablamos se ia acabar? Porque el verbo en portugués es ir, en español es irse. Entonces, en español dice se iba. Y en portugués es solamente ir. Entonces, nosotros decimos solamente ia. ¿Vale? Entonces, en portugués es ia acabar, no se ia acabar. Ia acabar, tudo ia acabar um dia. E em espanhol, se iba a acabar um dia. Em português, nós temos a palavra desesperadora, desesperadora para a situação, que é desesperada em espanhol. Nós temos a palavra desesperada, pero es para una persona o algo animado. El perro estava, o cachorro estava desesperado, estava desesperado, exemplo. En el espanhol é sempre desesperada. Entonces, la situación era desesperadora. De maneira que, ao saber da possibilidade de conseguir um líquido capaz de prolongar por muitos anos minha existência, de maneira que, al saber de la possibilidade de conseguir um líquido capaz de prolongar por muitos anos minha existência. Maneira. Nosotros decimos manera también, pero se escribe maneira. Muchas veces solamente decimos manera, así. Al saber, ao es igual a al, ¿vale? Y aquí es ao y en español es al saber, al saber. Y en el portugués tenemos esta contracción de da es igual a de más a. Y en español es de la, no hay la contracción. Como de él, que es del, en español es de la. En portugués nosotros tenemos la contracción de más a, que es da. De mais a, de mais a igual da, que es el artículo a mais de es da. Passamos a la próxima. Resolvi me dedicar de corpo e alma à sua fabricação. Resolvi dedicar-me em corpo e alma à sua fabricação. Então, resolvi é o passado do verbo resolver e não há la tilde. Resolvi.
Y me dedicar, dedicarme. Nosotros hablamos el pronombre antes. Me dedicar. Dedicar. En español, dedicarme. Así. Entonces, nosotros siempre hablamos el pronombre antes del verbo. Me dedicar. Eu vou me banhar. Vou me. Sempre assim. Me alguma cosa. Al escrever al principio de la frase, que es regla, nosotros no podemos hablar el pronombre antes. Pero al hablar, siempre hablamos con el pronombre antes. Sua fabricación, que como hablé, siempre sua, jamás vamos a decir su, é sua ou masculino, seu. Es igual a suyo. Sua é igual a suya. Pero siempre vamos a hablar antes o después de la palabra, vamos a hablar sua ou, si es masculino, seu. ¿Vale? Entonces, era uma época de grandes transformações sociais, o começo dos anos 70. Aqui, sociais é igual a sociales. Falei, social, plural, saca la L e pone la is. Então, sociais. Outro exemplo de palavra legal, que é chévere, bueno, legal. Le, saca la L, pone ais, is, legais. E é o plural de las palavras que terminam em L. O começo dos anos 70. Começo. Não comienzo. Começo. É uma letra chamada C cedilha. No es una letra con acento, no es la Q con acento, es la C con esta cosita, con esta serpiente, es C cedilha. Y entonces vamos a la próxima. E no Brasil não havia ainda publicações sérias a respeito de alquimia. E em Brasil não havia publicações sérias em respeito à alquimia. Aqui E, que é a conjunção de adição, pero nosotros decimos igual, I. Nosotros não, solamente ao escrever é E, nosotros decimos I. E no Brasil não havia ainda publicações, ainda é A1. Nosotros tenemos otros significados también para ainda, pero aquí ainda es A1. Ainda, publicações. Publicações. Es igual a publicaciones. Entonces, quando a palavra termina em ão, por exemplo, publicação, saca el ons e termina com sões, saca o ão e cambia para ons. Publicações, tá? Então, quando uma palavra termina em ones, quando o plural em espanhol é ones, em português é ons. Ons, publicações.
Comecei como um dos personagens do livro. Comencé como uno de los personajes del libro. Comecei. El pasado del verbo começar. Comecei. El verbo em português é começar. Fala com. E, entonces, comecei igual a comecei. Vamos à la próxima. A gastar o pouco dinheiro que tinha na compra de livros importados. A gastar o pouco dinheiro que tinha em la compra de livros importados. Entonces, um pouco, o pouco, é pouco, pero nosotros podemos falar pouco. Dinheiro. A palavra é dinheiro. Dinheiro. Pero também podemos falar de dinheiro. Em espanhol é dinheiro. E também puse aqui a palavra grana, que é como plata, uma maneira informal de falar dinheiro, grana. Utilizamos muito esta palavra. Tinha, que é igual a tenia. O verbo em português é ter. Então, o passado é tinha. E é igual a tenia. Bueno, passamos a la próxima. E dedicava muitas horas diárias ao estudo da sua simbologia complicada. E dedicava muitas horas diárias ao estudo de sua complicada simbologia. O E ali, eu vou aí. E dedicava, nós pronunciamos dedicava muitas é igual a muitas horas diárias ao estudo. Nós falamos estudo, que é igual a estudio. Nós temos a palavra estudio, pero es donde se saca fotos o donde hace la, assim, um lugar de trabalho, estúdio de fotos, por exemplo, tá? Estúdio de fotos, tá? E passamos na próxima. Procurei 2 ou 3 pessoas no Rio de Janeiro que se dedicavam seriamente à grande obra e elas se recusaram a me receber. Procurei, que é o passado do verbo procurar, que é igual a procurei, vale? 2 ou 3 pessoas. Aqui, nós quando hablamos de uma coisa, de 2 coisas e é feminino, 2, nós falamos el feminino. 2, por exemplo, 2 casas, 2 mulheres. Então, é 2 hombres. E existe o feminino. Ou, que é igual a o. Nosotros falamos ou. E aqui nós decimos nosotros hablamos artículo em frente a las ciudades. Entonces, las ciudades. Entonces é o Rio de Janeiro. Entonces, aqui em mais o
em mais o igual no. En el español sería en él, pero en español no hay el artículo enfrente a a los nombres de las ciudades. Então, em Rio de Janeiro. Que se dedicavam. Passado del verbo dedicar, eles se dedicavam. Es igual a dedicaban. Quando hay, en el español termina, el verbo termina em aban, em português é avan. Avan. Em espanhol, aban. Português, avan. A grande obra. Isso aqui, esta señal de crase, em português, que não é espanhol, é igual a artículo mais artículo más pronombre. Pronombre más artículo. Entonces es entonces a grande obra. A artículo, a pronombre, a artículo. Hay este fenómeno de crase. Esto es un poco difícil, pero es más para saber que sí, nosotros tenemos aquí también el artículo, pero está contraído, está junto. Recusaram, igual a rehusaram. Rehusaram, recusaram. E, de novo aqui, me receber, igual a receber-me. Me receber. Receber. Recibir. Bueno. Vamos lá, próxima. Conheci também muitas outras pessoas que se diziam alquimistas. Conheci também muitas outras pessoas que se diziam alquimistas. Conocí también a muchas otras personas que se decían alquimistas. Conheci es el pasado del verbo conhecer, que es como conocí, pasado del verbo conocer. O verbo em português é conhecer. Fala conocer. Vamos à próxima. Possuíam seus laboratórios e prometiam me ensinar os segredos da arte em troca de verdadeiras fortunas. Possuíam. Passado do verbo possuir. Possuíam. Eles possuíam. Possuíam. O verbo em português é possuir. Espanhol fala possuir. Possuíam seus laboratórios e prometiam me ensinar os segredos da arte em troca, que é igual a cambio. A palavra em português troca é igual a cambio. Então, a expressão em troca é a cambio. Próxima. Hoje entendo que elas nada sabiam daquilo que pretendiam ensinar. Hoje entendo que elas nada sabiam de aquello que pretendiam ensinar. Hoje é igual. Hoje, a palavra hoje,
Hoje entendo que elas nada sabiam daquilo que pretendiam ensinar. E enquanto ele me treinava em seus ensinamentos, voltei a estudar alquimia por minha própria conta. E mientras ele me treinava em suas enseñanças, volvi a estudar a alquimia por conta própria. Enquanto é igual a mientras, ¿vale? E treinava em espanhol es entrenava. La terminación ava es aba. Y el verbo es treinar, no entrenar. Entrenar. Por eso es treinava. Próximo. Certa noite, enquanto conversávamos, depois de uma exaustiva sessão de telepatia, certa noite, mientras conversávamos, depois de uma exaustiva sessão de telepatia. Certa igual a cierta. Muchas palabras que en español tiene ditongo, en portugués no hay ditongo. Entonces, certa, certa. En español, cierta. Enquanto, de nuevo, es mientras. Aquí, ojo que la repetición hace con que nosotros memoricemos. Entonces, vamos a ver varias veces las mismas cosas y poco a poco, lectura tras lectura, vamos a memorizando y no vamos a olvidar. Conversávamos, igual a conversávamos. Mira aqui. Ávamos, em espanhol, habamos. ¿Vale? Depois é igual a después. Depois igual a después. E sessão igual a sesión. Sessão, sesión. A próxima. Perguntei por que a linguagem dos alquimistas era tão vaga e tão complicada. Perguntei. É igual a preguntei. O verbo é português é perguntar, é igual a preguntar, ¿vale? Então, perguntei por que a linguagem é igual el lenguaje. As palavras em espanhol, quase todas que terminam em aje, em português é agem, assim. E algumas palavras que no português, que no espanhol é masculino, em português é feminina. E algumas palavras que no espanhol é masculina, em português é feminina. Aqui está um exemplo de palavra que em português é feminina e em espanhol é masculina. E dos, que é igual a de los, tá? Em português, de mais os, que é igual a dos. Aí uma contração. Tão é igual a tan.
A palavra é tão, tão, ¿vale? Entonces, vamos a la próxima. Existem 3 tipos de alquimistas, disse meu mestre. Existem 3 tipos de alquimistas, dijo mi mestre. Disse é o passado del verbo dizer. Disse é igual a dijo. O verbo em português é dizer, que é igual a decir del espanhol. Meu, que é igual a mi, né? Sempre meu, não importa se é antes ou depois, tá? A la próxima. Mestre, mestre é igual a maestro. Vale? Então, aqueles que são vagos porque não sabem o que estão falando, aqueles que são imprecisos porque não sabem de lo que estão hablando, aqueles igual a aquellos. Vagos igual a impreciso. Para nós, vago é uma pessoa precisa. Está um pouco, está muy cierta de lo que está hablando, um pouco, não se hace clara. E uma pessoa, assim como em espanhol, vago é uma pessoa que não hace nada, uma pessoa que tem pereza. Para nós é vagabundo. Vagabundo, igual a vago. Tá? E falando, igual a hablando, que é do verbo falar, igual a hablar. Ele estava hablando. Ele estava falando. Tá? Vamos à próxima. Mas sabem também que a linguagem da alquimia é uma linguagem dirigida ao coração e não à razão. Pero también sabe que el lenguaje de la alquimia es un lenguaje dirigido al corazón y no a la razón. Mas es igual a pero. Es una conjunción adversativa. Eu quero sair, eu quero sair, eu quero sair, eu quero sair, mas não tenho plata. Eu quero sair, mas não tenho grana. Desculpa. Grana. Eu quero sair, pero não tenho plata. A linguagem, el lenguaje. Mira aqui, já hablamos disso. Tá, que é igual a D mais A. Em espanhol não há la contación, é de la. Agora vamos à la próxima. E qual o terceiro tipo? Perguntei. E qual é o terceiro tipo? Perguntei. E qual? E qual? O terceiro. E es igual. El terceiro. Primeiro, nós escrevimos qual. Es qual, igual a qual. Escrevimos
con ele, pero hablamos con o qual. Qual o terceiro. Não importa se viene antes ou depois de la palavra. Sempre hablamos terceiro, não tercer. Terceiro. Aqueles que jamais ouviram falar em alquimia, mas conseguiram, através de suas vidas, descobrir a pedra filosofal. Aquellos que jamás oyeron hablar de alquimia, pero que consiguieron, a través de sus vidas, descobrir la piedra filosofal. Ouviram es el pasado del verbo ouvir. Aqui, ouviram, que é igual a oyeron. O verbo é ouvir. Português é ouvir. El passado é eles ouviram. Eles ouviram. Ellos oyeron. Entonces, terminamos aqui nossa classe de hoje. Ustedes pouco a pouco van a percibir que as coisas se repetem. Casi todas as palavras e todas as regras em português e espanhol são muito parecidas, casi iguales. E la verdadeira decisão é na pronúncia. Então, este exercício de ler, escuchar, hace com que tu compreendas melhor e também seas capaz de pronunciar melhor as palavras. E pouco a pouco volver-se fluido, porque é isso. Aprender como aprendemos de niño. ¿Te acuerdas de eso? Hablando, primero escuchando, después hablando, te equivocando. Se equivoca, não há como não. E há que olvidar a vergüenza. Simplesmente aventurar-se, falar e ser feliz. ¿Te gostou a classe? Comenta aqui abaixo para que eu sepa, e se tienes algo uma ideia ou alguma pergunta também. E conheces a alguém que le gusta ler, que le gusta conhecer da cultura e também de idiomas, comparte com esta pessoa. Ella te vai agradecer e eu também te agradeço, porque assim o trabalho cresce e chega a mais pessoas. Um forte abraço de la profe e hasta la próxima clase.